Estamos aqui em mais um Avante Helping Care com um tema muito interessante, disfagia e desidratação, com a doutora Ana Beatriz Tomaso, geriatra, e com a doutora Luciane Soares, fonoaudióloga. Hoje a gente tem aí dois assuntos bem interessantes para tratar, então eu desejo uma excelente aula a todos e vamos começar com a doutora Bia. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E dessa vez falando de um assunto que é encantador e que me foi apresentado de verdade como geriatra há pouco tempo. Em 2016, eu comecei a estudar um pouco mais a disfagia e entender que não era só assunto de fonoaudiólogo, né, Lu? Eu vou contar então essa história um pouco de como a disfagia cabe tanto no dia a dia do não fonoaudiólogo, e o meu papel aqui nessa primeira etapa da aula é justamente falar para todos os fonoaudiólogos, mas lógico que aí com uma responsabilidade grande, que depois a Lu vai me corrigir se eu falar alguma coisa que faltou ser dita, mas eu quero falar com os nutricionistas, os médicos, geriatras ou não, os fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, enfim, todos nós que não estamos especificamente na área, que então deixamos de cuidar do paciente porque a gente acha que não é com a gente, né? Então, bem-vindos, vamos começar. A minha parte, especificamente, eu vou falar mais de sinais e sintomas, mas eu vou começar a contar um pouco dessa história da disfagia para o olhar do não fonoaudiólogo, tá? O primeiro slide eu mostro aonde que eu comecei a ouvir falar isso, né? Esse congresso foi um congresso em 2016 que aconteceu em Veneza, coordenado pelo professor Jean-Pierre Michel e pelo Pierre Clavet, que todos da disfagia sabem que são as referências nesse assunto. Esse congresso foi um congresso em Veneza, numa das ilhas de Veneza, e contou com a presença de 45 médicos que foram convidados para aprender sobre o tema. E justamente porque nós não sabemos, né? Nós não sabíamos, e eu saí da conferência com um olhar diferente e trouxe para cá para poder conversar com vocês. Que disfagia, que a dificuldade de deglutição é super prevalente no idoso e no doente crônico, todo mundo sabe. Mas quando a gente vai olhar e quantificar isso, é assustador. Até 40% da população com mais de 65 anos pode ter disfagia, institucionalizados ainda mais, chegando a 60%, e idosos hospitalizados também numa prevalência muito grande. Quando eu penso em doenças específicas como AVC, pode chegar a 80% de indivíduos com disfagia, Parkinson também 80%, um paciente pós-trauma crânioencefálico, isso é muito comum no idoso e no não idoso, mas no doente crônico, e pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Então, lembrar que muitas vezes a pneumonia que a gente acha que tem um componente infeccioso exclusivo, ela também pode ter um componente de aspiração que não é levado em consideração até que isso fique muito claro. E quando a disfagia é muito clara, vocês podem ter certeza, já é tarde demais para fazer alguma coisa. Nesse congresso em 2016, a Sociedade Europeia de Geriatria propôs então que nós médicos que estávamos lá reunidos começássemos a considerar a disfagia como uma das grandes síndromes geriátricas, ou os gigantes da geriatria que a gente aprende na faculdade, na residência. Quais são os gigantes da geriatria até hoje no mundo? Instabilidade postural, que são as quedas, incontinência fecal e urinária, as iatrogenias, né? Iatrogenias medicamentosas, iatrogenia da palavra, iatrogenias relacionadas ao cuidado, síndrome de imobilidade e incapacidade cognitiva, que a gente chamava de demência, e agora a gente já chama de comprometimento neurocognitivo maior. Essas são as clássicas síndromes geriátricas. E o que esse grupo europeu propõe, e propôs nessa ocasião como um primeiro encontro para se falar do tema, é que a disfagia se transforme em uma síndrome geriátrica. Por quê? Não vai mudar o tipo de problema, mas para que a gente comece a olhar com uma necessidade de rastreio precoce e uma necessidade de abordagem rápida. Por isso que ser síndrome geriátrica parece bastante adequado no nosso contexto. Quem publicou esse artigo, então, em 2016, foi um colega inglês, o David Smithard, que foi um dos participantes desse congresso, um desses 45 médicos que estavam lá nessa ilha estudando.
E o que ele propõe é exatamente isso. Se é bastante prevalente, se está relacionada com a idade, se tem uma relação às vezes com alteração cognitiva, às vezes com alteração de mobilidade, muitas vezes com alteração de quantidade muscular, por que não a disfagia então ser uma síndrome geriátrica? E isso foi uma lição de casa que nós trouxemos para o Brasil. E daqui a pouco eu falo como é que a Sociedade Brasileira de Geriatria também está olhando esse olhar. E por que é que a síndrome geriátrica cabe na disfagia? Porque a gente sabe que a disfagia é consequência de um processo de deglutição que não está dando certo o suficiente para proteger o paciente. E o primeiro passo é entender o quão complexo é esse processo de deglutição. Quando a gente está bem, a gente não percebe. Não tem ideia do quanto que é difícil deglutir qualquer tipo de consistência. Então, nesse diapositivo, eu trago a primeira descrição para a gente definir qual é o movimento que o alimento faz na boca até que ele chegue no caminho certo, que é o caminho do esôfago para ir para o estômago. Então, vejam, na primeira estágio da deglutição, e depois a Lu me corrige se estiver falando alguma coisa equivocada, certamente ela vai ir um pouco além na teoria, mas existe uma separação do alimento mastigado e esse bolos então é comprimido contra o palato para que haja então a migração para a parte de trás da língua e o rumo ao caminho certo do alimento, vamos dizer assim. Então, já na boca, a gente precisa de musculatura de língua, que o palato esteja funcionando, que a nasofaringe esteja protegida e que a faringe, então, seja atingida sem nenhum problema. Na sequência, quando o bolo alimentar atinge a faringe, precisa haver uma onda de peristalse e contração com músculos que fazem essa onda para que a comida possa então progredir. Então veja a necessidade de uma musculatura bem alinhada e com força muscular, né? Então, para que também não exista regurgitação, o palato vai se elevar, vai haver bloqueio de via aérea para que o alimento então não entre na laringe, vá para a traqueia e atinja os pulmões. Então vejam, quando a gente engole lá um pedaço de uma fruta, por exemplo, a gente jamais imagina quantos músculos estão trabalhando para que isso aconteça de forma correta, sem que a gente possa, inclusive, sonhar que isso está acontecendo. E, por fim, olhando de uma forma muito simplista, né, um próximo estágio da deglutição, então, é, através do esôfago, as ondas, então, de peristaltismo vão carregar para esôfago inferior, relaxamento do esfíncter e para que o alimento chegue, então, ao estômago. Então, o simples caminhar de um bolo alimentar do momento que a gente coloca na boca até chegar ao estômago, depende de muitas estruturas, muitas, que podem estar afetadas com o envelhecimento ou na presença de doenças crônicas. Esse processo, então, é importante que a gente entenda que ele é extremamente complexo e que depende de movimentos tanto voluntários quanto involuntários. Então, nesse curso, um dos professores trouxe uma analogia com o trânsito ali, sei lá, de Mumbai, né? É uma pessoa querendo vir de um lado, a outra querendo vir do outro, e quem que organiza isso? Por quê? Porque o alimento entra na boca, ele tem que ir um pouco mais para trás, a via aérea, o ar chega também pelo nariz ou boca e tem que ir para frente. Quando eu converso com fisioterapeutas ou médicos ou fonoaudiólogos, é fácil entender, porque qualquer um desses três já presenciou, por exemplo, um exame de nasofibroscopia ou realizou uma intubação, que a gente sabe que tem que usar o laringoscópio e lateralizar um pouco a via aérea para eu conseguir entubar um paciente. O que significa isso? Que uma coisa está muito próxima da outra, e se não fossem os músculos de deglutição, essa via de saída da boca, entrada para o estômago, seria impossível de ser atingida. É realmente uma bagunça que os músculos e a capacidade cognitiva associada à capacidade muscular fazem de forma brilhante, sem a gente imaginar, tá bom? Quando eu falo músculo, orofaringe, músculo, eu quero que vocês pensem realmente em músculo, olhando com o olhar da geriatria e geronto. Todo mundo está super orientado e até bastante informado sobre a sarcopenia, né? Que é a perda de massa, força e função muscular com relação ao envelhecimento. Mas a gente esquece da sarcopenia no contexto de musculatura de orofaringe. Então, hoje, a maioria dos colegas, até não geriatras, entendem que o idoso ou o paciente crônico acamado ou com pouca atividade perde músculo e que esse músculo pode aumentar risco de quedas, diminuir força,
mas a gente esquece que essa mesma musculatura que eu perco em braço ou em membro inferior também se perde em região de orofaringe. Todo idoso perde músculo em velocidades diferentes, mas é inerente ao envelhecimento. A doutora Cris Gonzalez e a doutora Miriam falaram isso na última aula. Mas, em especial, o idoso perde um tipo de musculatura que é uma musculatura específica de contração rápida. Então, eu trouxe aqui nesse slide um indivíduo idoso, tem fibras musculares de qualidades e quantidades suficientes, e com o envelhecimento, ainda que bem sucedido, eu diminuo a quantidade de fibras musculares do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. É a fibra, por exemplo, que um corredor do tipo Bolt usa para fazer um tiro rápido de corrida, enquanto o maratonista usa a fibra do tipo 1, que é uma fibra mais lenta. Então vamos pensar usando um raciocínio bastante objetivo. Se eu perco fibra, eu perco todo tipo de fibra, mas se eu perco o tipo de fibra 2, que é o tipo de fibra de contração rápida, quando eu preciso fazer uma contração rápida, o meu corpo não responde a contento. E aí eu tenho, no caso de membro inferior ou superior, quedas, dificuldade de segurar objetos, mas na orofaringe eu tenho a disfagia ou o risco de engasgo da mesma maneira. Então vejam que interessante, quando eu vejo um paciente emagrecido, eu logo penso, vou referenciar uma nutricionista, vou pedir avaliação de um fisioterapeuta, um educador físico, eu preciso fazer com que ele ganhe músculo. Mas quantos de nós, vendo um paciente emagrecido, sem queixa de tosse, pigarro, enfim, considerou que a fono poderia ser talvez a primeira pessoa a ser chamada? Né? É isso que eu quero falar para vocês, é isso que a sociedade europeia quer falar para vocês e que a sociedade brasileira também vai falar para vocês. Se você tem um paciente com perda de peso, um paciente que está desidratado, nunca esqueçam de considerar que ele pode ter diminuição de força, massa e função muscular em região de orofaringe, tá bom? E essa perda é bastante conhecida e a gente usa termos que depois a Lu vai falar de presbifagia, que é uma das características da disfagia associada à sarcopenia, que é justamente essa dificuldade de deglutição por vários motivos, no caso da presbifagia, em especial a sarcopenia associada à disfagia por perda de quantidade e capacidade de contração muscular. Então, a partir de agora, não esqueçam, se eu tenho perda de músculo, se eu tenho perda de força muscular, eu posso ter perda de musculatura de orofaringe e eu preciso pensar também na deglutição, além da atividade física e da suplementação para o corpo como um todo, tá certo? Pensando nisso, então, quando voltamos desse congresso em 2016, eu e a Lu sentamos para conversar e a gente falou, precisamos escrever. Mas aí a gente pensou, puxa, se eu colocar dificuldade de deglutir num artigo, talvez apenas os fonoaudiólogos fossem ler. Então a gente falou, vamos escrever investigação de perda de peso em idosos, porque daí os fonos, os nutricionistas e os médicos vão ler. E em 2016, então a gente trouxe essa proposta da disfagia como uma síndrome geriátrica para São Paulo e para o Brasil e reforçamos o quanto que é importante quando você está diante de um indivíduo que tem perda progressiva de peso, óbvio, todas as avaliações interdisciplinares, mas nunca se esqueçam do fonoaudiólogo, tá bom? Porque a disfagia pode estar presente. E o que acontece com disfagia? Quando a gente fala disfagia e desidratação, no fim, quando você tem paciente frágil, acaba sendo quase sinônimo, porque o primeiro tipo de consistência que o paciente pode ter dificuldade de deglutir é os alimentos mais finos, os líquidos finos, e aí, por proteção, a ingesta hídrica diminui muito. Então, a gente sabe, a gente aprendeu na faculdade, a gente vê todo dia na prática clínica que o idoso não gosta de água, ele realmente diminui o apetite, o paladar para beber água, mas inconscientemente ele já está se protegendo, porque aquela perda de músculo que faz com que ele também se proteja para não fazer grandes corridas com medo de cair, é a mesma proteção quando às vezes ele ingere menos líquido, porque inconscientemente ele já está percebendo que talvez tenha algum problema a ser corrigido. Então, sim, as consequências clínicas da disfagia vão muito além da tosse e do pigarro, que é aquilo que a gente conhece bem, ou da pneumonia clássica, com uma lesão, um acometimento na base do pulmão direito. A disfagia pode acontecer, sim, com a pneumonia na base direita, mas a pneumonia pode ser um sintoma até tardio da disfagia, sendo que a perda de peso, a mudança de consistência, a mudança de vontade de se alimentar aconteceu antes e a gente estava considerando que tudo era normal do envelhecimento. Então, sim,
A aspiração é muito importante, engasgo, tosse, sufocamento quando se alimenta, mas muito antes disso pode haver desidratação e pode haver desnutrição, aumentando mortalidade, óbvio que perda funcional e, obviamente, perda da qualidade de vida. Então, quando suspeitar de disfagia, num consultório do não fono, porque o fono, ele bate o olho e já sabe, mas nós, simples mortais, sempre pensar e observar se o paciente está demorando mais para se alimentar do que ele fazia, se ele tem cansaço, fadiga para se alimentar, se há perda de alimentos pela boca, se há perda de alimentos pelo nariz. Lembra lá no começo quando a gente falou que tem que levantar o palato, contrair não sei o que para o alimento não ir para o nariz? Isso tudo é musculatura que precisa funcionar. Se tem presença de voz molhada, tosse pós-alimentar e perda de peso sem motivo aparente. E dentro dessa perda de peso, também um status de hidratação pior do que a gente gostaria. Pode haver disfagia sem que o paciente tenha exatamente queixo. E também no nosso campo da geriatria e geronto, relembrar e revisar as medicações. Quando eu fiz esse diapositivo, eu concluí que sim, 100% dos idosos em algum momento vão ter risco. E por isso que a disfagia tem que ser uma síndrome geriátrica, né, Lu? Por isso que a gente, né, luta para isso. Medicações anticolinérgicas, das medicações para demência, antidepressivos, antipsicóticos, opioides, pacientes que têm dor crônica, ansiolíticos, indutores de sono, antiepiléticos, anti-inflamatório, antibióticos, quantos, né? Tantas vezes no ano o paciente não usa. Medicações para diabetes, e aí lembrar da metformina, que pode alterar a percepção do sabor do alimento, boca seca. Antihipertensivos, inibidores de ECA, enalapril, captopril, bloqueador de canal de cálcio, que são antihipertensivos que também podem alterar sabor do alimento e boca seca. E na geriatria menos, mas os anti-inflamatórios do tipo inibidor de COX. Então, quando você fizer uma revisão da medicação do seu paciente, independente do cenário de atenção, hospital, unidade de transição de cuidados, domicílio ambulatório, considerem que existe sim uma possibilidade de haver disfagia, uma disfagia às vezes silenciosa, porque ele tem fatores de riscos intrínsecos para isso, medicamentosos para isso. Intrínsecos também, a gente vai ver um pouco mais. Por isso que o Dr. Morley, que é um geriatra que faz muita publicação relacionada à nutrição e sarcopenia, criou essa regra para a gente nunca esquecer quais são os fatores de risco para perda de peso em idoso. E ele usou essa regra do Meals on Wheels como a primeira letra de cada uma das questões que podem estar relacionadas com perda de peso no idoso. E vejam, swallowing problems, problemas de deglutição. Então, faz parte da investigação da perda de peso a presença de disfagia, de problemas de deglutição, mesmo que não haja um engasgo super escarrado, que qualquer um poderia bater o olho e ver. Pode ser silencioso. Então, devemos procurar no paciente com perda de peso. Ah, mas perda de peso é raro, né? Enfim, as pessoas dizem, o mundo está obeso. Sim, o mundo até pode estar obeso, mas o idoso que começa a fragilizar, ele tem perda de peso. E como a gente fala em vários momentos dos nossos encontros aqui, quem tem perda de peso depois de uma certa idade, e essa certa idade pode ser bem próximo dos 30, não é muito longe disso, se a gente perde peso de uma forma inadequada e rápida, a gente necessariamente vai perder músculo. Então, para nós, geriatras e gerontólogos, perda de peso, em 99% dos casos, vai ser sinônimo de perda muscular. E vejam a prevalência de indivíduos que têm alterações nutricionais nos cenários de atenção. Então, hospital, instituições de longa permanência, o idoso da comunidade e em serviços de reabilitação, os malnutridos ou sob risco de desnutrição chegam a quase 90%. Então, no hospital, 80%, numa instituição de longa permanência, em torno de 70%. Na comunidade, a gente tem aproximadamente 40% de indivíduos idosos com nutrição prejudicada e, em contextos de reabilitação, chegando a 91%. Então, sim, perda de peso é também um problema bastante prevalente e está intimamente relacionado à dificuldade de deglutição. Pode ser causa, mas pode ser consequência, as duas coisas. Por isso que a gente tem que investigar de forma concomitante. E aí, atenção, muita atenção, porque muitas vezes as famílias chegam no meu consultório, doutor, eu não vou pedir uma avaliação, eu não vou concordar com a avaliação fonoaudiológica, eu concordo com suplemento, eu concordo com fisioterapeuta, mas eu não concordo com fono porque mamãe não engasga, porque eu não engasgo. E aí eu falo, meu Deus,
Se engasgar, eu ainda sei que tem um problema, mas o grande, ou também grande problema, são os eventos silentes, a disfagia silente com aspiração silente. É aquele indivíduo que se alimenta e que o alimento vai para o lugar errado e a gente nem sabe porque ele não tem essa capacidade de se proteger. A Lu vai falar um pouco melhor disso. Então, sim, tossir é horroroso, mas ele me indica que eu ainda estou tentando e conseguindo parcialmente me proteger. Quando eu não consigo mais, é porque talvez eu já estou numa fase mais avançada. E aí sim a necessidade de investigação e reabilitação é extremamente, muitíssimo importante. Então, quando vocês observarem que um paciente está perdendo peso, vocês observarem ele se alimentar e ele não engasga, não saiam com o coração tranquilo. Ainda assim, a gente precisa fazer uma avaliação mais pormenorizada se ele é um indivíduo que tem perda de peso, que tem perda de massa muscular, se ele é idoso, se ele é um indivíduo, um doente crônico acamado, ele tem grandes chances de perder músculo. Se ele perdeu o músculo de perna, se ele perdeu o músculo de braço, ele perdeu o músculo de orofaringe, tá bom? E o que fazer, né? Por onde começar? Bom, a Lu vai explicar detalhe por detalhe disso, mas a gente pode usar ferramentas de rastreio no consultório. Puxa, quem é que eu mando para fono? Vou fazer algumas perguntas chaves e a gente vai deixar isso como sugestão para vocês. E daí, de acordo com o rastreio, as perguntas que são bastante objetivas, eu posso então pedir uma validação clínica da hipótese de disfagia com o fonoaudiólogo e aí, na sequência, um exame mais detalhado, um videodeglutograma, alguma coisa nesse sentido que a Lu vai falar melhor. Então, assim, as etapas para nós que estamos no consultório, no hospital e não somos fonoaudiólogos é ficar incomodado com a possibilidade de haver dificuldade de deglutição, ainda que não seja tão evidente. Considerar uma ferramenta de rastreio que a gente vai deixar algumas sugestões e referenciar para o especialista. Pedir ajuda de um fonoaudiólogo. Tá bom? Então tá bom. Como a Lu vai falar muito bem essas etapas, eu vou então fazer uma parte aqui do meio para o final da minha parte sobre o que fazer. Então, sim, eu descubro que eu tenho uma disfagia, a fono confirma a presença de problemas de deglutição. E o que eu posso fazer? Nesse mesmo congresso em 2016, a proposta era essa Minimal Massive Intervention. É uma intervenção pequena, mas extremamente assertiva e que eu posso fazer em diversos momentos da minha prática clínica, no hospital, no consultório, no ambulatório, na visita domiciliar, que é, primeiro, suspeitando de disfagia, eu sempre tenho que deixar a cavidade oral bastante bem organizada e limpa, avaliação do dentista, do odontólogo e limpeza de cavidade oral, porque todo mundo fala, Bia, você realmente, que perigo, ele vai engasgar com a asinha de frango ou com o chocolate. Pode engasgar, mas o que a gente sabe é que esse indivíduo engasga de madrugada com a própria saliva. Então, uma cavidade oral que não está bem limpa e protegida, ela é a principal fonte de riscos de infecções e de eventos aspirativos. E aí, depois de uma cavidade oral limpa, pensando que essa saliva é um grande problema, aí eu penso no alimento e aí a adaptação de consistência, que nós vamos ver na sequência, tá bom? E prevenir a desnutrição. Se eu previno a perda de massa, força e função muscular, se eu tenho uma cavidade oral bem organizada, bem revisada, e se eu adapto a consistência, existe grande chance de eu proteger esse indivíduo. E isso, se a gente for parar para pensar, não é caro, né? Eu promover higiene de cavidade oral, considerar a adaptação dos alimentos e prevenir desnutrição vai ser muito menos caro do que uma internação em uma UTI por uma infecção multiresistente ou infecções de repetição, lesões por pressão, por imobilidade e tudo que a gente sabe que acontece no paciente frágil, sarcopênico, desnutrido e com síndrome do imobilismo. Tá certo? O tratamento, então, depois que eu identifiquei e fiz essa que a gente chama de intervenção massiva, mas muito objetiva, a gente tem as estratégias clássicas, que é justamente o manejo do bolus alimentar com quantidade, volume, consistência. Então, a gente sempre pode, já no consultório, sugerir para os pacientes, não vamos misturar consistência, então o copo de água, ele entra no alimento depois que a bandeja do alimento sair, né? Evitar misturar consistências, então alimentos muito secos com alimentos mais molhados, essa dificuldade de deglutição pode não conseguir coordenar o caminho de tudo isso, a Lu vai falar um pouco melhor sobre isso.
às vezes considerar colheres ou talheres um pouco menores para o volume de dieta não ser tão grande, e às vezes até para um paciente que tem esse hábito de se alimentar mais rápido, considerar o talher menor e às vezes uma oferta de talher vazia para ele fazer o movimento de deglutição do que sobrou de restante de alimento antes da colher cheia de novo, tá bom? Isso a gente pode orientar para todos os nossos pacientes enquanto eles estão agendando a consulta com a fono. A gente pode fazer isso, né? Talheres menores, não misturar consistências, isso já ajuda muito. A dica de uma colher ou duas vazias para depois uma colher de novo cheia, isso já ajuda muito. E aí, ajustes, manobras de deglutição, biofeedback, é lógico que a fono vai fazer, mas a gente tem que ter consciência de que há limitação para idosos. Então, o ideal seria que ninguém tivesse disfagia, mas quando tiver, existem algumas barreiras relacionadas às doenças relacionadas ao envelhecimento ou ao doente crônico que podem dificultar o tratamento. Então, prevenção é muito, muito melhor do que a necessidade de tratar e correr atrás disso, tá bom? Com relação aos espessantes, a Lu vai falar um pouco melhor, mas só para a gente ter uma primeira ideia. Os líquidos espessados vão desacelerar aquele transporte do bolos para a faringe, então se ele vai mais lento, ele tem menos chance de ir para o lugar errado, né? O tempo de cavidade oral se altera e isso promove segurança da deglutição e aí com menos risco de penetração e aspiração. Silente ou não silente, o risco diminui, né? Os alimentos também de consistência pastosa reduzem os resíduos de cavidade oral e aí também diminui o risco de aspiração tardia. Ele engoliu, mas se sobrou alguma consistência diferente na boca que o paciente não percebeu, ele pode aspirar esse conteúdo quando ele se deitar ou quando ele estiver desatento com relação à deglutição. E as quantidades. Suplementação nutricional, óbvio que não poderia deixar de estar nessa aula, porque se eu digo que eu tenho perda de massa, de força e função muscular e que isso é muito importante para que a orquestra ali da deglutição funcione, eu preciso considerar a suplementação nutricional para todos os pacientes que estão perdendo peso, para todos os pacientes que têm disfagia, para todos os pacientes que têm risco nutricional, enfim, o que a gente vem conversando nas aulas que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Então, eu não vou entrar em detalhes mínimos sobre as quantidades, mas eu quero lembrar a importância de uma dieta proteica adequada, em quantidades de proteína maiores do que a gente aprendeu na faculdade, com segurança. Lembrar que o doente renal crônico precisa sim de um ajuste de quantidade de proteínas, mas o nosso paciente idoso frágil sarcopênico, ele tem sim indicação de quantidades de proteína maiores. Saiu esse ano um artigo sugerindo que as dietas hiperproteicas para os idosos não seriam assim tão benéficas. Fiquem tranquilos, o artigo tem um N pequeno, ou seja, tem um número pequeno de pessoas estudadas, então nada mudou. As sociedades mundiais de geriatria continuam considerando doses maiores de proteína como sendo mais seguro para o envelhecimento, com ou sem disfagia, porque quem não tem disfagia não pode vir a ter, e para não perder músculo a gente tem que ter uma dieta bem adequada. O tratamento, além de ser um tratamento ambiental, de consistências e de orientações gerais, pode ser medicamentoso em alguns casos. Então, se eu tenho um paciente com refluxo severo, eu posso considerar medicações anti-refluxo, posso considerar medicações que ajudem a motilidade do trato gastrointestinal, que são ditos procinéticos. Posso fazer manejo de quantidade de saliva. Com bocas secas, hoje a gente tem excelentes estratégias para melhorar a salivação, medicações e complementos que podem durar até 6, 8 horas e também contextos em que eu tenho saliva demais, aí eu preciso secar essa cavidade oral. Especificamente sobre a disfagia do AVC, do Parkinson e das demências, o que eu quero dizer é que cada caso tem uma especificidade. Então, eu não posso falar a receita de reabilitação e prevenção de eventos no AVC ou no Parkinson, ou até nas demências, porque depende da região que o AVC acometeu. No Parkinson depende do estágio que o paciente está acometido, mas saibam, e eu acho que AVC e Parkinson a gente já sabe com mais tranquilidade que não há possibilidade de um tratamento bem adequado se não houver suplementação nutricional, acompanhamento nutricional e fonoterapia constantes. Na demência, as pessoas acham que é polêmico e não é tão polêmico assim, é que é novo, né? Eu vou falar um pouquinho de disfagia das demências, mas depois
numa próxima aula, daqui uns 3 meses, se eu não estou equivocada, nós vamos só falar de cuidados paliativos e daí eu volto para falar só nisso. Mas especificamente das demências, eu queria relembrar vocês que quando eu falo de demência, eu falo de alguns estágios da demência. Eu tenho a demência leve, que o paciente é socialmente desenrolado, que ele consegue se comunicar, consegue se alimentar, que ele está bem socialmente, mas já tem algumas alterações cognitivas. Eu tenho uma demência moderada, que o paciente está evoluindo bem, mas com alguma dependência funcional. E eu tenho a demência avançada, quando o paciente já está acamado, ele já tem dificuldade de verbalizar, dificuldade de controle de esfínteres. Eu gosto de trazer esses 3 cenários porque os 3 cenários são de demências em fases diferentes. E a gente precisa saber que as disfagias podem estar presentes em todas as fases e merecem tratamento intensivo em todas as fases. E quando a gente chega na fase da finitude da demência, o tratamento continua sendo intensivo. As pessoas estão angustiadas, então eu não vou fazer nada, eu não vou fazer sonda, eu não vou fazer suplemento. Nós vamos conversar sobre isso. Mas o que eu queria deixar para o coração de vocês, tranquilos, é que faz parte do curso clínico das demências a gente ter problemas de deglutição e perda de peso. Então eu trago um artigo para finalizar, da equipe da Harvard, que é o grupo que mais estuda demência, deglutição, finitude nas demências, mostrando que faz parte do curso clínico da demência avançada um indivíduo ter problemas de deglutição. E isso lá em Boston, no hospital da Harvard, que é assim o top do tratamento, mostrando que faz parte da evolução das demências eu ter, lógico, pneumonias, episódios febris e problemas de deglutição. Esse é o curso clínico da doença. Então a gente precisa ter a consciência e a ciência para explicar para as famílias que não é falta de cuidado, falta de investimentos. A doença progride com dificuldade de deglutição e aí episódios de pneumonia, episódios febris por causa de infecções associadas à aspiração. E que isso é muito, muito, muito comum e que, na verdade, é um sinalizador de finitude, que não existe exatamente um tratamento, uma cirurgia, um transplante que possa fazer esse cérebro voltar ao padrão dos 20 anos de idade. E eu gosto muito desse diapositivo para eu finalizar a aula de hoje e depois a gente vai conversar mais sobre cuidados paliativos nessas fases da demência e da vida, mas vejam nesse diapositivo, falta de ar, dor, lesões por pressão, aspirações e agitação fazem parte da evolução das demências. Em branco, eu tenho o contexto de até 12 meses antes da finitude do falecimento, depois nesse azulzinho intermediário de 6 a 9 meses, azulzinho claro 3 a 6 meses e por fim de 0 a 3 meses antes do óbito de um paciente com demência avançada. E o que esse artigo mostra de forma muito clara? À medida que a demência vai avançando, sintomas como dor, falta de ar, lesões por pressão, a aspiração aumentam muito. Vejam a aspiração. O único que cai um pouquinho é a agitação. E quem já teve algum familiar com demência ou quem trabalha com isso sabe por quê? Porque até para se agitar o paciente precisa de uma coordenação cerebral que já não existe mais. Então, sim, faz parte do curso clínico das demências a gente ter problemas de deglutição. E aí, eu só vou deixar isso no ar. A mão que não prescreve sonda, prescreve fonoterapia, fisioterapia, psicoterapia. Então, não achem que não prescrever sonda é deixar de fazer alguma coisa. É fazer muito, mas com as pessoas certas. E não apenas deixar uma sonda lá no nariz e voltar dali 3 meses, tá bom? Nós vamos conversar mais sobre isso no futuro. Era só para pincelar, que parece polêmico, mas não é. E para finalizar minha fala, algumas mensagens que a gente não pode esquecer, que nós temos sempre que pesquisar disfagia no idoso, por isso que a gente considera como importante dizer que pode ser considerado uma síndrome geriátrica, que se o rastreio vier positivo, como a Lu vai explicar para nós, eu preciso sim de uma avaliação fonoaudiológica e talvez um teste diagnóstico complementar. Existe grande associação entre disfagia e desnutrição. Então, se a gente sair daqui pensando, perdeu peso, além da nutricionista eu vou pedir pelo menos uma avaliação fonoaudiológica, a gente já ganhou o dia, já ganhou o ano e já, enfim, diminuiu muito internações e melhorou muito a qualidade de vida de muitos pacientes. Lembrar, então, também da associação entre disfagia e desidratação
primeiro sintoma pode ser a negação em querer ingerir líquidos, né? Então isso, o idoso não gosta de líquido, talvez ele tenha medo, né? E a gente não sabe definir. Lembrar dessa proposta da intervenção massiva, mas mínima, que é higiene de cavidade oral, adaptação de consistência de alimento e prevenir desnutrição, que a gente pode fazer numa consulta em qualquer que seja a nossa área. Isso pode fazer muita diferença e não custa caro. É muito importante. Às vezes a gente acha que o tratamento ideal, o padrão ouro, é com exames e tratamentos e... Não, isso é só bom senso, saber onde a gente está pisando e encaminhar para os colegas que têm informação e consciência do que é importante avaliar. Tá bom? Finitude, a gente vai discutir numa próxima aula. Mas levem de novo essa mensagem. A mão que não prescreve a gastro ou a sonda ou a jejum vai prescrever fonoterapia, fisioterapia e toda a avaliação e acompanhamento interdisciplinar. Por hora eu agradeço, depois a gente vai conversar mais e tirar dúvidas. Eu agradeço de novo a presença de todos e agora eu vou passar a bola aqui para a Lu para explicar para nós os detalhes a fundo. Obrigada. Muito bem, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, discutir esse assunto com uma super parceira que é a doutora Ana Beatriz, com a Mariana, e esse assunto a Bia já detalhou perfeitamente o quão é importante esse olhar para a disfagia no idoso, a desidratação, que é uma das causas, né, uma das consequências desse paciente disfágico. Então eu vou complementar algumas coisas que a Bia falou no olhar fonoaudiológico. Muito bem, quando a gente pensa na disfagia, a gente primeiro tem que olhar para a deglutição, né? Nessa função primordial, que o objetivo é permitir com que o indivíduo tenha uma nutrição e uma hidratação adequada. Para isso ele precisa estar com o sistema nervoso íntegro, e a sensibilidade íntegra, e aí a gente já pensa nessa população específica que a gente está falando. O idoso tem o sistema motor totalmente preservado? Ele tem a sensibilidade totalmente preservada? Como é que é a percepção, o paladar desse indivíduo idoso? Como é que é a questão do olfato, que interfere diretamente na ingesta, na aceitação do alimento? Então, quando a gente vai pegar esse alimento e encaminhar da boca até o estômago, que é o processo de deglutição, a gente tem que considerar todos esses aspectos. Muito bem, então a deglutição tem impacto, sofre um impacto no envelhecimento? Com certeza, como a Bia já explicou pra gente. As diversas fases da deglutição vão sofrer, cada uma com as suas especificidades que a gente vai trazer aqui, vão sofrer o impacto do envelhecimento. Vamos pensar então na fase, a Bia já conceitou aqui presbifagia, né? Vamos pensar o que acontece na fase oral da deglutição. Então na fase oral o indivíduo vai colocar o alimento na boca. A gente tem que pensar na questão dos dentes. Ele tem dentes suficientes para mastigar, para triturar esse alimento. Ele tem saliva suficiente para envolver o alimento e formar o bolo alimentar de uma maneira adequada, com que ele consiga encaminhar esse alimento para a faringe de uma maneira adequada. Então, na fase oral, as repercussões da presbifagia estão ligadas a uma alteração do aparelho dentário, seja falta de dentes, seja aquelas próteses bem mal adaptadas que a gente encontra na nossa prática clínica, falta de osso, né? de suporte ósseo para adaptar a prótese, a xerostomia que eu destaquei aqui, deixa eu voltar aqui, pensando na questão, o mousezinho está aqui, né? Pensando na questão da hidratação, né, da desidratação. Então, o paciente desidratado tem uma tendência a ficar com a boca seca, né? E aí a gente tem uma repercussão então na formação do bolo. As alterações sensoriais de paladar e olfato, como eu falei anteriormente, redução na força dos músculos da mastigação, principalmente força de língua para fazer a ejeção oral desse alimento. E aí, como a Bia falou, esse alimento vai ser encaminhado para o lugar errado, né? Então a gente precisa ter uma força suficiente para ejetar para a via digestória e esse movimento reduzido então de língua. O que a gente vai perceber? Que como consequência dessas alterações na fase oral, nós vamos ter dificuldade para preparar o bolo e para fazer a propulsão para a faringe. Se a gente olhar nessa imagem aqui,
a gente percebe o alimento retido na valécula, né? Esse é um achado da presbifagia, mas esse resíduo, ele pode sobrar e ele pode ser perigoso em várias situações. Vou adiantar até um pouquinho das coisas que estão lá na frente nos slides. O que acontece? A gente percebe que o idoso, muitas vezes, ele faz deglutição múltipla. Isso é uma manobra que o fonoaudiólogo orienta o paciente, como a Bia falou, colocou uma colher de alimento na boca, mastigou e engoliu. A gente oferece, por exemplo, para um paciente demenciado, mais uma colher vazia, para que ele lembre que tem alguma coisa na boca. Né? Quando a Bia fala da questão das demências, a dificuldade para o paciente demenciado deglutir muito mais está relacionada com a questão cognitiva do que com a questão sensório-motor oral propriamente dita. Né? Muitas vezes ele esquece que ele está com alimento na boca. E a gente percebe que pacientes sem nenhuma alteração, idosos sem nenhuma orientação, deglutem mais de uma vez o bolo alimentar. Por que isso? Pela presença do resíduo. Então ele tem uma tendência a acumular alimento em valéculas e recessos piriformes e ele faz, sem nenhuma orientação, a natureza é sábia, ele faz deglutição múltipla e dá conta desse resíduo que fica na valécula. E tirando essa questão que ele faz naturalmente, a gente orienta. Degluta 2 vezes o bolo, manobra de colher vazia para ele deglutir. Então tudo isso pensando na fase oral. Nosso grande problema que leva esse indivíduo à aspiração é a fase faríngea da deglutição. Então o que a gente vai encontrar? Um atraso no disparo deste reflexo, e aí a gente percebe estudos bem recentes, estudos de 2017, comparando o local de disparo da deglutição no paciente idoso. Ele é o mesmo para indivíduos que têm comorbidades que alteram a deglutição. E que local é esse? São locais mais inferiores, na parte laríngea da faringe, que a gente chama de hipofaringe, né? Então, quando o alimento chega neste ponto, ou seja, quando a gente olha no vídeo degluto, a gente vê o alimento escorrendo e demora mais tempo do que de um adulto jovem para desencadear a deglutição. E nessa hora ele pode desorganizar e pode entrar na via aérea. A gente tem diminuição da força da musculatura supraioidea, e aí a gente pensa nessa musculatura muito bem descrita quando a gente fala de disfagia sarcopênica, como a Bia falou muito bem. Então a gente tem uma diminuição de massa, perda de fibra muscular, altera a musculatura supraioidea, que é necessária para elevar a laringe e proteger a via aérea. Detalhando um pouquinho, embora não esteja aí no slide, a gente tem que pensar em todas as questões que acontecem nos tecidos desse indivíduo idoso. Pensando que quando ele vai deglutir, a epiglote vai fazer a retroversão e vai tampar, vai proteger via aérea, a gente está falando de uma cartilagem elástica. E o idoso perde fibra, perde elasticidade no corpo como um todo. Né? Essa mobilidade da epiglote pode estar comprometida também e dificultar esse fechamento velolaríngeo, na região do ádito laríngeo, na verdade. Né? E aí a gente tem mais possibilidade de entrada do alimento na via aérea. Bom, a gente tem a dificuldade de abertura dos esfíncteres esofágicos, tanto superior quanto inferior, e o que isso vai trazer de consequência? Um aumento no tempo da deglutição faríngea, uma redução da elevação ióidea, como eu já falei, e um escape prematuro do bolo, com entrada, com possibilidades de penetração e aspiração. No meu doutorado, eu estudei a constrição faríngea de indivíduos pós-AVE, e eu tinha o grupo controle, que eram de idosos que não tinham nenhuma queixa. O que eu observei? Se a gente olhar essa imagem aqui, a gente percebe que um indivíduo idoso sem nenhuma queixa, quando ele faz a constrição máxima da musculatura da faringe para deglutir, sobra resíduo na faringe. Então a gente observa aqui, esse idoso não tem nenhuma queixa, resíduo na faringe por conta de uma dificuldade de contração dessa musculatura faríngea. Então são coisas que a gente tem que observar também. Estou falando de idoso saudável. Muito bem. No esôfago, embora o fonoaudiólogo não atue diretamente, né, a gente não faz exercício para esôfago, mas a gente tem que considerar que a desmotilidade esofágica, ela pode comprometer. A gente pode ter um paciente com refluxo que ele tem queixa de rouquidão, ele vem com essa queixa, né? Ou ele vem com a queixa de uma aspiração, sendo que quando a gente faz a avaliação clínica, passou super bem o alimento. O que acontece? Ele come, ele acaba de almoçar e ele deita. E ele é um paciente que tem refluxo. Então ele pode aspirar depois que ele deglutiu.
Então, essa questão de orientação, de posicionamento, é muito importante. Então, o paciente tem que permanecer 30 minutos sentado após comer qualquer coisa. E a nossa preocupação, quando a gente pensa na equipe, esse trabalho não é um trabalho do fonoaudiólogo, não é um trabalho do geriatra, ele é um trabalho de todas as pessoas que estão lidando com aquele paciente, nos diversos contextos, seja na casa desse indivíduo, seja no ambiente hospitalar. Então, ele vai tomar um golinho de água, eu vou aproveitar e vou tomar um também. Ele tomou um golinho de água, um leitinho, um pouquinho de leite, né? Aquele leitinho antes de dormir. Mas foi só um golinho e ele deita. E aí a gente tem que reforçar que esse leitinho antes de dormir não pode. Aliás, pode tomar o leitinho, mas não pode deitar na sequência. Muito bem. O que isso nos mostra? Nos faz pensar que a gente tem que valorizar essa queixa e tem que olhar para a deglutição do idoso. Porque ela sofre impacto do envelhecimento e qualquer detalhezinho, então o paciente tem diabetes e ele está super bem, está conseguindo comer bem, ele tem uma alteração da glicemia. Essa hora ele pode broncoaspirar. Então o idoso ele vira um paciente disfágico de uma hora para outra. Então alguma coisa que o leva a entrar num quadro de delírio, ele aspira. Então a gente sempre tem que ter o olhar, sempre pensar na deglutição desse indivíduo. E aí a gente tem dois conceitos então diferentes. O conceito de presbifagia, que são as alterações que acontecem, alterações fisiológicas na deglutição por conta do envelhecimento. Então é a influência do envelhecimento primário na deglutição. E a disfagia, que aí é um distúrbio de deglutição secundário relacionado com a idade e o seu tratamento, relacionado com alguma doença. São diversas as causas da disfagia. Quando a gente pensa aqui na população, na nossa população idosa, todas elas cabem, né? Todas essas causas. Então vamos pensar, aquele paciente que tem uma queixa só para sólido. O que é mais comum? O indivíduo ter dificuldade com líquido, né? Na maioria das vezes. Mas ele toma um copo de água super bem e ele sente que a comida fica parada na garganta. Então ele tem essa queixa. Eu sinto que tem um bolo na minha garganta. Ele pode ter, por exemplo, um osteófito. Ele pode ter uma barra cricofaríngea. E aí ele vai ter uma alteração mecânica que vai dificultar a passagem desse alimento sólido. Ele tem essa queixa de sólido parado, ele tem uma halitose. Ele pode ter um Zenker, por exemplo. Então a gente tem que conseguir sempre pensar nessas questões também, né? As causas neurogênicas mais frequentes de disfagia no idoso são os AVS e as demências e Parkinson. Causas psicogênicas que estão presentes sim. Eu já tive uma paciente que falou para mim, eu não engulo a velhice, né? Então a gente tem essa causa, embora muitas vezes a gente também não olhe para isso, né? E as causas iatrogênicas, como a Bia colocou muito bem, a questão dos medicamentos que a gente tem que pensar. Então o paciente está com uma xerostomia porque ele está fazendo uso de antidepressivo e ele não consegue formar o bolo alimentar. E aí ele deixa de comer carne, por exemplo, e que ele sempre comeu e sempre gostou, e aí a gente não consegue identificar que não é porque ele perdeu o interesse, é porque ele não consegue formar o bolo, ele não consegue dar conta desse alimento. Então, consequências da disfagia. Aspiração, broncoaspiração, que é o que a gente mais se preocupa a princípio, né? Mas sabendo que tão grave quanto é a questão da desnutrição e da desidratação. O paciente disfágico, ele pode ficar mais tempo no hospital, ele vai vai trazer mais gastos para o Estado, né? Esse paciente que vai precisar de uma via alternativa de alimentação, enfim. Então a gente precisa entender, foi o que a Bia falou da questão do custo, né? É muito mais barato e muito melhor para a qualidade de vida do indivíduo, do paciente, a gente cuidar, a gente prevenir para que ele não tenha nenhuma dessas consequências. Sinais e sintomas, Bia já falou vários também. Eu particularmente gosto muito da voz molhada. A voz molhada é uma coisa que qualquer profissional pode perceber. Quando a gente percebe que a voz que tem alguma coisa ali permeando prega vocal, e esse é um grande sinal. A gente se preocupa muito com o engasgo, foi o que a Bia falou, não engasgou, então não tem disfagia, né? Que delícia quando o paciente engasga, num bom sentido, né? Ele mostra pra gente que tem alguma coisa errada, mas tem aqueles que não demonstram a menor alteração, nem no padrão respiratório, nada, e ele tá broncoaspirando, as aspirações silentes. Uma coisa importante da gente pensar
é na questão do tempo também, né, Bia? Que a gente já até escreveu sobre isso. Também, esse paciente, ele almoçava, ele demorava meia hora para almoçar. Agora ele gasta 1h30. Esse aumento do tempo da refeição, ele é muito importante. E se a gente pensar num paciente que está perdendo, que está com um gasto energético muito grande, ele vai gastar energia para demorar 1h30 para comer. Então, também é algo muito importante da gente considerar. O que a gente avalia, então, quando a gente faz uma avaliação da disfagia? O que a gente está procurando? Entender como é que é a condição de manipulação desse alimento na cavidade da boca, com que eficiência e segurança ele transfere o alimento para a cavidade, para a faringe, e o risco de permeabilidade tanto da saliva quanto do alimento. Então, a gente olha duas coisas: se esse paciente tem a penetração laríngea, seja de alimento, seja de saliva, e líquido. Quando eu falo alimento, eu coloco líquido no pacote. E se ele tem aspiração traqueal. Então, são as duas coisas que a gente procura. Então, suspeitando isso, a gente faz a avaliação fonoaudiológica, que é dividida em 2 grandes blocos. A avaliação clínica, a gente faz a avaliação estrutural. Então, observa, por exemplo, se esse paciente consegue elevar a ponta de língua, que ele precisa desse movimento para depois fazer a ejeção do alimento. Então, a gente pede para o paciente colocar a língua para cima, por exemplo, fazer protrusão e alguns outros movimentos. Observa como é que está o músculo, por exemplo, força de lábio. Se a gente tentar engolir, vocês tentem aí em casa, engolir com os lábios entreabertos. Vamos lá tentar. Dá, contrai até aqui, ó, até a orelha. A gente contrai, a gente consegue, mas a força, o vedamento labial, ele é muito importante para a gente criar uma pressão intraoral dentro da cavidade da boca e ajudar a favorecer na ejeção oral. Então, a gente avalia as estruturas e faz a avaliação funcional, que é efetivamente acompanhar esse indivíduo se alimentando. Geralmente, o almoço é uma refeição interessante de se avaliar, porque a gente tem uma maior quantidade de alimento, maior variabilidade das consistências, então é uma refeição interessante da gente avaliar. Temos várias coisas que nos auxiliam na avaliação clínica, temos a ausculta cervical, onde a gente observa os sons da deglutição, podemos utilizar o oxímetro para ver a saturação, embora nem sempre o paciente que aspire tenha uma queda de saturação, mas às vezes tem, é um parâmetro que a gente pode utilizar. E se com essa avaliação clínica a gente não conseguir entender o que está acontecendo com esse paciente, a gente tem recursos muito bons, a avaliação objetiva, onde a gente tem a videoendoscopia da deglutição, que a gente olha basicamente a fase faríngea da deglutição, e é uma avaliação que a gente pode fazer à beira-leito. Então é interessante, você não tem que levar o paciente no serviço de radiologia. E a videofluoroscopia da deglutição, que é o padrão ouro, onde a gente observa a fase oral, faríngea e esofágica da deglutição. Muito bem. Existem várias escalas de disfagia para caracterizar, classificar o grau de disfagia, mas elas são muito específicas para uma única doença. Então, a gente não tem uma escala específica para idoso onde contemple todas as suas especificidades. A Bia falou muito bem. Temos a disfagia no paciente com Parkinson, no paciente pós-AVE, no paciente com demência. Então, só para a gente entender que tem várias escalas propostas. E temos o IT10, que é uma ferramenta onde profissionais da saúde, de um modo geral, podem aplicar e identificar esse risco de disfagia. Pode ser um instrumento até para começar, né, para as pessoas poderem pegar a mão e entender que a gente pode encaminhar esse indivíduo para uma avaliação mais precisa. Então, às vezes, observando a gente não consegue, a gente tem esse instrumento que pode ajudar. Então, tem várias perguntinhas que é feita para o paciente vai respondendo, pode responder 0 sem nenhum problema, 4 problemas severos. Se somar 3 ou mais, a gente indica uma avaliação fonoaudiológica. Bom, pensando então que esse paciente disfágico pode, entre outras coisas, desidratar, o que acontece? Então, ele está disfágico, ele tem dificuldade para líquido. Ele vai tomar líquido e ele se engasga, ele para de tomar água. E o que acontece? O parar de tomar água vai levá-lo à desidratação. A desidratação vai deixar a cavidade da boca seca. E o que isso vai gerar?
vai alterar várias funções estomatognáticas. Então, vai alterar na articulação da fala, na mastigação, formação do bolo alimentar e na digestão. Vai interferir na deglutição. Então, a gente tem uma imagem aqui como se a gente tem uma sensação de um tijolo na garganta. O alimento parado, seco e não tem como descer, né? Porque não tem saliva para envolver esse alimento. Halitose, atrofia das papilas linguais. Aí a gente tem um paciente que é hipertenso e ele não está sentindo o gosto do alimento. Então, ele põe muito sal na comida. Né? Coitados dos nutricionistas, tem que dar conta disso, né? Então, a gente também tem que pensar nessa questão. Bom, abordagens na disfagia. São várias, né? Temos várias possibilidades. Então, a gente trabalha com volume, por exemplo. Uma coisa interessante do volume, que a Bia colocou muito bem, quando a gente começa a oferecer e testar um alimento para um paciente, a gente começa com um volume pequeno. Mas, assim como tudo que a gente falou aqui, não existe regra. Tem alguns pacientes que, para conseguir deglutir, principalmente demenciados, isso estou falando da minha prática clínica, não vão bem com pouco volume. E é aquele paciente que engasga com a própria saliva. Por quê? Saliva não tem nenhuma informação, né? Tanto que quando a gente coloca, por exemplo, o quench, por exemplo, que a gente coloca na boca, esse paciente percebe que tem alguma coisa, ele deglute. E a saliva por si só, ele não deglute. Não tem volume, não tem informação, né, para esse sistema nervoso que não está 100% íntegro. Então, tem pacientes que só com volume grande, você enchendo uma colher, que se você olha dá desespero de colocar na boca do paciente, ele deglute bem. Se você coloca um volume menor, ele vai mal. Ou seja, é tudo muito individualizado, claro, a gente sabe, né? Então, geralmente a gente começa com um volume menor e a gente observa como esse paciente responde, tá? Por isso a dificuldade com saliva também, a gente tem pouca informação, tem pouco volume. Bom, o fonoaudiólogo, ele treina a deglutição com o alimento, né? Nós temos vários exercícios miofuncionais que a gente utiliza para fortalecer a musculatura, principalmente de força de língua. Temos as informações sensoriais que a gente usa, a bandagem elástica, por exemplo, para trabalhar o orbicular da boca, para a musculatura suprioide. Nós temos a laser terapia, que também é um capítulo à parte agora, que pode ser utilizada para trabalhar a questão da saliva, hipo ou hipersalivação. Temos as vias alternativas de alimentação, vias mistas, então uma parte da alimentação vai pela gastro, uma parte VO. Manobras posturais e compensatórias, a Bia falou uma coisa muito importante, a limitação que a gente tem, né? Como é que você vai pedir para o paciente, toda vez que ele for deglutir, para um idoso, numa fase moderada da demência, abaixar o queixo e deglutir? O cognitivo é muito importante. E a gente tem que pensar no cognitivo para a nossa população, tá? E pensando na consistência, aí a gente volta para o comecinho, para o tema da nossa aula, né? Disfagia e desidratação. O paciente que está desidratado, ele está ingerindo menos líquido. O que a gente pode fazer em relação à consistência? Alterar a viscosidade dos líquidos. Temos uma dificuldade muito grande em nomear a viscosidade do líquido. Então, tem um trabalho de 2015 da Katrina, um estudo multicêntrico de uma canadense, e nós temos um representante no Brasil, Dr. Dantas, de Ribeirão, que encabeça esse estudo aqui no Brasil, onde a gente percebe o quão é difícil, esse não é um problema do Brasil, né? O quão é difícil nomear as consistências. Então, o que é mel para você, o que é pudim para você, o que é pastosa geriátrica, sólido macio, dieta branda, não existe um consenso, existe um trabalho para tentar criar este consenso, mas ele ainda não existe, né? Quando a gente pensa então na viscosidade do líquido, pensando nos nomes mais clássicos, néctar, mel e pudim, existem alguns trabalhos bem clássicos e alguns bem recentes. Então, esse trabalho ele comparou pacientes com danos cerebrais, pós-AVE, por exemplo, e com doenças neurodegenerativas e indivíduos sem nenhuma queixa. No grupo G1, que eram os pacientes com danos cerebrais, 21,6 aspiravam o líquido fino. A hora que a gente espessa isso para consistência néctar, a gente reduz esse número para 10,5. E quando a gente vai para a consistência de pudim, vai para 5,3. Pensando no grupo com doenças neurodegenerativas, onde 16,2 aspiravam líquido fino, e isso foi observado na videofluoroscopia da deglutição. Na consistência néctar isso foi para 8,3 e na consistência de pudim 2,9, mostrando claramente que
modificar a viscosidade do líquido é um fator de proteção para risco de penetração e aspiração. O que a gente tem que considerar, que esse estudo mostra e outros estudos também, é que apesar de proteger, ele não dá conta do resíduo orofaríngeo, do resíduo que sobra, né? Mas também não é o objetivo, é proteger via aérea, tá? E a gente tem que pensar que isso não vai melhorar a propulsão do bolo, isso o fonoaudiólogo vai fazer exercício, né? E nem vai melhorar o tempo de resposta da deglutição. Então, o objetivo é proteger de aspiração e penetração do alimento. Então, esse outro estudo foi feito com 100 pacientes que tinham disfagia, também nas consistências líquido fino, líquido espessado, e aí usamos 2 tipos de líquido espessado, com amido e com goma xantana. Então a gente percebe que ambos têm sim, reduzem significativamente o risco e a incidência de penetração e aspiração. Porém, em estudos posteriores a gente percebe que quando a gente, o líquido espessado com amido modificado, ele tende a segurar mais, a ter mais resíduo orofaríngeo na viscosidade néctar e pudim. E isso interfere na aceitação do paciente, né? Então, quando a gente toma uma água que ela é transparente, isso é cor de água, né? É a água que a gente está acostumado. Quando a gente tem uma água esbranquiçada, pensando, por exemplo, no paciente com demência, onde o cognitivo interfere diretamente na aceitação desse alimento, né? E aí também nós precisaríamos de um outro momento para pensar na apresentação da comida, como é que você apresenta, né? Então todas essas coisas a gente tem que considerar. A fase que a gente chama de preparatória oral da alimentação. Então a questão da viscosidade, a aparência entra nesta fase. O que isso desperta o meu interesse para tomar esse copo de água, tá? Para finalizar, a Sociedade Europeia, que é muito engajada nesses estudos em relação à deglutição, criou um documento. Eles fizeram um levantamento de estudos até julho de 2015, foram selecionados 33 artigos e foi comprovado, né, que a viscosidade, o aumento da viscosidade reduz o risco de invasão das vias aéreas. Muito bem. Como que a gente tem sucesso no gerenciamento da disfagia? O fonoaudiólogo não faz nada sozinho, né? Então a gente precisa de acompanhamento fonoaudiológico constante, a gente precisa envolver a equipe interdisciplinar e orientar muito bem cuidador e família. Não adianta eu testar e descobrir que o paciente vai muito bem com o líquido na consistência néctar e eu treino o cuidador que vai de segunda a sexta para oferecer na consistência néctar. Eu explico qual copo, eu explico qual a medida do espessante. E aí o plantonista do final de semana não está orientado e ele dá o líquido na consistência mel, por exemplo, né? Que não é adequado, ele sobra mais resíduo, etc. Então a gente sempre tem que pensar que o sucesso do gerenciamento da disfagia passa por por esse trabalho conjunto. Muito obrigada. Vamos continuar aqui com as perguntas. Então vamos lá, obrigada, foram excelentes explicações, a gente está aqui recebendo muitos elogios. Então eu vou começar, que o tempo está um pouco curto, para a gente fazer algumas perguntas e falar, claro, dos sorteados ao final, hein? Fique ligado, se não estiver ligado a gente não vai tá considerando, então só ao final a gente vai comentar dos sorteados. Então eu vou começar dando um alô, a gente tem uma profissional de Miami, a doutora Bruna Thompson, está direto de Miami assistindo aqui nossa aula e está curtindo bastante. Tem vários grupos que estão reunidos, né? A turma do 7º ano do curso de nutrição da Unirio, do Rio Grande do Sul, turmas do aluno da Unaerp, Ribeirão Preto, olha que legal. Aí Lucas Pugliese de Franca, Ana Paula de Goiânia, tem uma geriatra de Fortaleza, a doutora Andréa Gondim, muito legal. Está nos assistindo a Mônica da Unimed Londrina, a Daniele da Premium Care, enfim, realmente o pessoal está dando aqui o seu alô. Então vamos começar com as perguntas. Primeiro para a doutora Bia, né? Vamos lá. Ela parabeniza a Mônica lá de Curitiba, a Mônica Rodrigues de Curitiba, ela parabeniza a forma de falar e passar seu conhecimento, olha que legal. Ficaria horas te ouvindo. Muito legal, adorou a aula de hoje. E a Mônica é acadêmica de enfermagem. Bem legal, Mônica, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, Mônica. Tem a Raquel de Teresina, né? Ela gostaria de parabenizar a aula da Fono e da doutora Bia e que é muito importante reconhecer a Fono, né? Nesse gerenciamento do cuidado do idoso. Eu acho que é esse realmente o nosso objetivo, é sempre destacar a importância da equipe multidisciplinar nos cuidados dos pacientes. Bom, tem a Márcia de Realeza, no Paraná, ela pergunta que ela tem alguns casos de pacientes em pós-cirurgia bariátrica que relatam disfagia. Queria saber se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, ou um pouco da experiência de vocês. Eu acho que o modelo da bariátrica é um modelo que a gente pode estender para o indivíduo frágil e sarcopênico. Há uma perda de peso, essa perda de peso é rápida, e ela pode estar envolvida com a questão da dificuldade de coordenar musculatura de orofaringe, né? De massa, e aí tem dificuldade toda a questão da ejeção, da contração da musculatura supraioide, altera o paladar. Todas essas informações sensoriais também estão muito confusas, né? Então a gente tem uma questão muscular mesmo e uma questão de mudança mesmo sensorial, né? De alterações sensoriais. E a gente tem que pensar também que depende do tipo de cirurgia, da altura que esse trato gastrointestinal foi manipulado, mas existe também o sintoma, né? O sintoma da passagem do alimento, se teve uma abordagem gástrica mais alta ou intestinal. E existem questões emocionais, psíquicas, né, Bia? Emocionais também. Vai muito além. Eu amo esse exemplo que a Lu me ensinou, né? Eu não estou engolindo a velhice. E era uma paciente com uma disfagia severa, né? E com exames normais. Com um vídeo maravilhoso. Então, ou seja, a Hélia de Contagem, em Minas, ela pergunta que ela cuida de uma senhora com Alzheimer e ela engasga muito. O que ela pode fazer para evitar? Agora você já sabe qual que é o nome dela. Hélia, agora você já sabe. Na verdade, peça ajuda. Você se incomodar com isso já é bárbaro, porque possivelmente há 10 anos alguém ia olhar e ia falar, mas isso é tão normal. Faz parte, acontece. Então, você já está fazendo muito de se incomodar, né, Lu? Sim, e aí, o que você acha que ela deve... Sim, tem uma coisa que a gente não teve... São tantas coisas para falar, né? Uma coisa da gente pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico de uma coisa que idoso gosta, e a gente gosta de fazer para idoso, canja de galinha, por exemplo, né? Essa engasga. Esse engasga, é um prato cheio. Você tem várias consistências onde a pessoa tem que dar conta. Então ela coloca na boca, o arrozinho já está mais macio, o frango ela tem que mastigar um pouquinho e tem aquele caldinho que começa a escorrer lá atrás antes de iniciar, né, de disparar a deglutição. Então, algumas orientações simples, como tomar cuidado, adequar a consistência da dieta, porque a Bia falou, come primeiro o copo de água, tá lá em segundo plano, depois ele entra, né? Então, são coisas, a higiene oral é super importante nesse paciente, como a Bia também colocou. Até a higiene oral, além de deixar a cavidade da boca mais protegida, ela é um estímulo sensorial. Quando você passa escova, então a gente pode escovar a língua. Então tem várias orientações, né, que aí precisaria, claro, ver esse idoso especificamente, ver qual a demanda que ele traz para orientar, né? Não tem muito como fugir de ver, né, de avaliar. Perfeito. A Aline Silva de São Paulo, ela faz uma pergunta bem interessante em relação à correlação da disfagia sinalizando algo mais grave como um quadro mais oncológico. Mas a gente também já conversou muito, né, Bia, que não é sempre que você tá com algum quadro que é um câncer. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso e o olhar que esse geriatra ou essa equipe multidisciplinar tem que ver para sinalizar que pode ser uma disfagia também, né? Sim, a perda de peso, ela sempre vai nos acender um alerta para a possibilidade de haver uma neoplasia, né? Um tumor que tem uma proliferação celular rápida e que faz com que o indivíduo perca peso mais rápido do que o normal. Então, sim, se eu tenho um paciente que tem perda de peso, está super correto considerar a investigação de uma neoplasia. Mas muitas vezes o colega que está investigando para por aí. Colonoscopia normal, uma tomografia que não tem nada no abdômen, no tórax, enfim, exames normais, pronto, não tem nada. E aí que é a questão. É tão grave quanto, e eu posso dizer isso porque realmente as pessoas morrem
por causa de disfagia e desnutrição, então é tão grave quanto a perda de peso relacionada à neoplasia. São doenças diferentes, mas com um desfecho final parecido, que é uma perda de peso irreversível com a impossibilidade de recuperação nutricional, clínica e daí de saúde. É lógico que no câncer, a perda de peso, quando o diagnóstico existe, dependendo do tipo de neoplasia, a perda de peso é muito rápida. E às vezes, por mais que você faça reabilitação nutricional, reabilitação fonoaudiológica, a gente sabe que existem muitos contextos que a gente não vence a doença de base, né? Mas isso não minimiza a importância da abordagem. E a pergunta foi ótima, porque muitas vezes a gente acha que é só um câncer que faz perder peso, mas tem muitas outras etiologias de causas, enfim, de perda de peso, né? Interessante. Eu tenho duas perguntas relacionadas à xerostomia, né? Então, a Lívia Modesto, de São Paulo, e a Mara Fernanda Oliveira, lá de Brasília. Então, dê exemplos do que você pode indicar para xerostomia, como fonoaudiólogos aqui. Na verdade, quando a gente tem, por exemplo, uma xerostomia causada por uma questão iatrogênica, então ele tomou um medicamento, você não tem como mexer, você não pode tirar essa medicação, né? Então a gente pode orientar, tem as salivas artificiais, né, que a gente pode indicar, conversar com alguém da odonto para poder fazer essa indicação, higienizar mesmo essa cavidade da boca, umedecer, então a gente pode fazer aquelas buchinhas que a gente faz com gás, umedecida, se esse paciente pode aspirar líquido, por exemplo, e tem uma cavidade da boca seca, então a gente põe na água gelada, essa sensação é muito boa, o quench é muito bom, que você coloca e aumenta essa salivação, dá essa sensação, esse conforto, né? Você melhora a halitose, você melhora a condição dessa cavidade da boca, então a gente tem vários recursos, então eu gosto muito de usar... pegar uma espátula, um cabo de uma colher, todo mundo vai na cozinha, pega uma colher de metal, enrola ou molha mesmo o cabo na água com gelo, água gelada com gelo mesmo, e você passa na cavidade da boca, passa na língua, isso melhora um pouco a sensação. Legal. A Gisele, de Joinville, ela comentou aqui um relato bem interessante, né? Que ela fez o TCC dela em fonoaudiologia hospitalar em 2004 e ela pesquisou um pouquinho com alguns geriatras da cidade de Florianópolis, algumas cidades vizinhas, se eles encaminhavam para fono esse paciente, mas só quando tinham problemas auditivos. Então ela está muito feliz que tiveram vários avanços. Como aí. Chama? Gisele. Gisele, a gente está evoluindo, viu? Estamos caminhando, cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de encaminhar esse paciente para a gente. Grandes avanços, grandes avanços, não é só mais a questão aditiva, importantíssima, diga-se de passagem, né? Muito legal. Bom, o Ronivaldo, de Samambaia, Distrito Federal, ele pergunta qual que é a melhor forma de rastreio da disfagia para um profissional não fonoaudiólogo. E a gente sabe que isso ocorre muito, né? Quando a gente... No Brasil é muito grande. Tem cidades que a gente não tem ainda a presença forte de um fonoaudiólogo. Então, o que vocês poderiam dizer para esse profissional? Eu quero saber. Nós temos, como eu apresentei, o ITTEM, que é um instrumento super simples, que tem questões que direcionam o olhar para aquilo. O que a gente precisa observar? Então, por exemplo, como é que esse indivíduo tomando comprimido, né? E aqueles sinais clínicos, sinais e sintomas de disfagia. Então, tudo isso, esses sinais, eles são alertas para a gente, para outros profissionais da área da saúde que cuidam desse paciente, para o familiar, de que tem alguma coisa errada ali. Seja até o simples fato desse paciente comer, acabou de comer, ele está mais sonolento, ele está mais caidinho, isso pode ser um sinal. Tudo que sai do normal, da rotina daquele indivíduo, a gente pode nos apontar para a necessidade de uma avaliação. Perfeito. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Está no regulamento? Pode sim. Se a gente oferecer um copo de água para esse paciente no consultório, pode ser perigoso ou pode ser uma estratégia? Se ele ficar com a voz molhada, de repente eu já tenho um sinal de alerta, não sendo fonoaudiólogo. Sim, porque ele vai tomar água em casa.
Então ele não, a gente fica, mas eu vou oferecer agora no consultório e ele vai Aí engasgar lascou. na minha frente, eu tô fazendo uma coisa errada. Ele não tá tomando água em casa, né? Então isso pode ser também, até para essa dúvida. Então, o que acontece? E conseguir entender, quando a gente faz uma marcação, consultório não, né? Você vai lá oferecer água e vai perceber como ele responde. Mas, por exemplo, quem está com um paciente em casa, fazer um diário mesmo, né? Como é que ele fica depois da alimentação? Ele tosse mais com o quê? Será que ele tosse com arroz? E com a salada, como é que vai? Né? É o líquido que é o problema? Né? Ele fica pigarreando, ele não tem pigarro o dia inteiro. Ele acaba de comer ou durante a refeição ele fica... Né? São pequenos detalhes que a gente vai observando. Mas, claro, no consultório, oferecer um copo de água, por exemplo, observar se tem voz molhada, se tem pigarro, se tem engasgo. Perfeito. Legal. Tem uma pergunta da Tamara, aqui do Rio do Sul, Santa Catarina. Ela é nutricionista do Hospital Regional Alto Vale do Rio do Sul, Santa Catarina. Gostaria de saber se líquido espessado, mesmo em consistência mais densa como o pudim, mantém o paciente hidratado. A gente, às vezes, precisa aumentar a oferta, né, desse líquido pudim, né, mas a ideia é que, sim, que consiga mantê-lo hidratado. A gente precisa ver o quanto esse paciente vai aceitar, né? Por isso que o aspecto, a aparência, a viscosidade fazem toda a diferença, né? O quanto ele vai conseguir ingerir. A gente precisa aumentar a hidratação desse paciente, aumentar a oferta, né? E aí, ela é nutri, né? Ela é nutri. Uma coisa bem interessante da gente fazer, também pensando muito na questão da rotina desse paciente, é criar horários para oferecer, né, o líquido, anotar isso, né? Eu sou das anotações, eu acho que tudo. Então a gente fazer um recordatório mesmo, anotar quantas vezes, o quanto ele aceitou, né? E o corpo o indivíduo, ele vai nos dizendo se ele está hidratado, né? Claro, a gente tem o médico, o geriatra que vai avaliar isso e tudo mais, mas a gente vai percebendo se ele está conseguindo se manter hidratado com aquela quantidade que a gente está oferecendo do líquido espessado. Legal. Tem uma pergunta da Gabriela Risse, de Mato Grosso, eu acho interessante fazer. Quando vocês comentaram sobre o diabético em relação a broncoaspirar, qual que é a relação? Se vocês puderem falar um pouquinho. Você quer? Eu acho que eu vou começar e a Lu me complementa, mas o diabético ou qualquer indivíduo que pode ter alterações metabólicas mais rápidas, então uma hiper ou hipoglicemia pode ser um evento que faça com que ele fique ou agitado ou sonolento. Então, não é o diabetes diretamente relacionado à disfagia, mas as alterações metabólicas que podem ser muito dinâmicas nesse contexto. E aí, em todos os outros pacientes mais frágeis, né, uma sonolência súbita ou agitação podem promover um risco maior de engasgo. Acho que é isso, né? Pensando mais na questão dele descompensar, né? O exemplo que eu dei do diabetes foi na questão desse indivíduo descompensar, por exemplo, por uma alteração metabólica como o diabetes. Mas qualquer coisa que o tire, ele vai compensando, né? Com a presbifagia, esse indivíduo vai se adaptando, ele vai comendo uma comida um pouquinho mais cozida, ele vai engolindo mais devagar, ele faz aquelas deglutições múltiplas que eu comentei. Aí tem algum evento que o desorganiza, essa hora ele pode aspirar. Legal. Só para fechar a questão do diabetes, o diabetes pode ter desautonomia, desmotilidade gástrica, então daí nesse sentido, às vezes pode haver um risco também relacionado ao diabetes. Eu vou para a última pergunta do Vitor Castro, de Goiânia. Ele pergunta sobre uma reflexão, cuidado paliativo e atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar, doutora Bia, pode ser considerado uma forma subjetiva de atendimento paliativo? Eu acho que é subjetiva e objetiva, né? Na verdade, a gente vai falar... É Vitor, né? Vitor, a gente vai falar disso em um outro momento, bastante sobre isso, mas... os cenários de cuidados paliativos, eles são diversos e é o melhor local que a gente pode oferecer qualidade de cuidado para os pacientes, né? Se ele está em casa bem cuidado, ele está paliado. Se ele está no hospital bem cuidado, ele está paliado. Então, a gente precisa pensar que paliar é cuidar no peso e na medida que o indivíduo tem de demanda clínica. Muitas vezes o domicílio é o melhor lugar, né? Em especial pacientes
bastante mais frágeis ou com alterações cognitivas que se desorganizam num ambiente que eles não reconhecem como seu. Então, sim, não é só subjetivo, mas é uma forma objetiva de cuidados. O único detalhe que a gente tem que saber, Vitor, é que muitas vezes pode não se ter o recurso adequado no ambiente de domicílio. Então, às vezes a gente acha que a casa é o melhor, mas eu posso não ter como acessar medicações ou profissionais para determinados sintomas. Então, melhor do que casa, hospital, unidade de transição ou qualquer outro lugar, é um ambiente que eu consiga ter a estratégia para cuidar e controlar os sintomas daquele indivíduo, tá bom? Tá ótimo, acho que foi uma excelente pergunta, né? Foi mesmo. Foi muito. A gente recebeu aqui, vocês terem uma noção, a gente filtrou, mais de 900 perguntas. Olha que legal. Então, realmente é um tema muito interessante e que tem ainda muita dúvida para ser esclarecida. Mas parabéns pela aula, pelas duas aulas. E fiquem ligados aí na nossa fanpage. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.